O Reino Unido suspendeu negociações para o livre comércio com Israel depois que o primeiro-ministro Keir Starmer se mostrou horrorizado com a escalada da guerra em Gaza. Américo Martins, falando novamente, direto de Londres. Américo, a retomada da ajuda humanitária na faixa de Gaza não tem sido suficiente para conter a pressão internacional sobre o governo israelense. Pois é, Tainá, não tem. Hoje a ONU confirmou que pelo menos 100 caminhões receberam ali autorização do governo israelense para entrar na faixa de Gaza. Ontem foram apenas 5. São os primeiros caminhões entrando com ajuda humanitária depois de 11 semanas de total isolamento do território palestino, inclusive com uma intensificação dos ataques militares de Israel contra alvos do Hamas dentro da faixa de Gaza, o que levou à morte de centenas de pessoas em média todos os dias lá na faixa de Gaza. Por conta disso, a pressão internacional vem aumentando muito e hoje nós tivemos as primeiras sanções aí contra o governo israelense dentro dessa nova fase da guerra por um país aliado. E aconteceu justamente aqui em Londres. O governo britânico anunciou que estava suspendendo as negociações para um acordo de livre comércio entre Reino Unido e Israel e também convocou o embaixador israelense aqui em Londres para prestar esclarecimentos sobre o que o governo britânico chamou de uma ofensiva militar intolerável em Gaza. O primeiro-ministro Keir Starmer, como você lembrou, disse que estava horrorizado com as cenas que vêm da faixa de Gaza, com essas ações militares, e isso se segue a uma carta aberta que foi divulgada ontem por 3 governos aliados de Israel, aqui o Reino Unido, a França e o Canadá. Nessa carta, os 3 governos que são próximos de Israel voltaram a lembrar que Israel tem sim o direito de defesa contra os ataques do Hamas. Eles condenaram mais uma vez aqueles ataques injustificáveis feitos pelo Hamas e que deram início à guerra, mas eles também disseram que a ofensiva militar israelense neste momento é desproporcional, que Israel pode se defender em determinada proporção. Eles dizem que isso já não é mais o caso, que Israel está agindo de uma forma desproporcional e, portanto, eles ameaçam aplicar sanções contra o governo israelense. A gente precisa lembrar também que o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, tem inclusive um mandado de prisão contra ele da Justiça Internacional por alegados crimes de guerra dentro da faixa de Gaza. Então, ao mesmo tempo que demora a chegar a ajuda humanitária aos palestinos, aumenta a pressão internacional. E o que diz o governo israelense, Tainá? Eles continuam reafirmando, e isso está previsto, inclusive na legislação internacional, o seu direito de defesa, e eles dizem que a guerra pode acabar imediatamente. Basta o Hamas derrubar todas as suas armas, desistir de administrar Gaza e libertar todos os reféns. Uma missão muito difícil e o Hamas não se diz disposto a fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente tem notícias de que começam negociações muito prematuras e preliminares ainda de um possível acordo de paz entre os dois lados. Mas a pressão internacional começa a aumentar e aumentar muito contra Israel neste momento. Tainá.